O que é locução verbal? Entenda o conceito e saiba identificar uma locução verbal em uma oração. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Nesta aula, você vai aprender sobre locução verbal, também conhecida como perífrase verbal. A locução verbal é formada por dois ou mais verbos que apresentam uma unidade de sentido. Ou seja, trata-se de mais de um verbo para indicar uma única ação. Vamos aos exemplos para que você entenda direitinho. Eu coloquei aqui: a professora explicará detalhadamente. Qual é o verbo dessa oração? Explicará, né? É o verbo explicar, a forma verbal explicará está no futuro. Eu posso também colocar da seguinte forma: a professora vai explicar detalhadamente. Perceba que na primeira frase, a professora explicará detalhadamente, eu tenho um único verbo para indicar uma ação, a ação de explicar. Na segunda frase, a professora vai explicar detalhadamente, eu tenho dois verbos, vai explicar. Mas esses dois verbos indicam uma única ação, que é a ação de explicar. Portanto, vai explicar corresponde a explicará. Por isso, vai explicar é uma locução verbal. Locução porque eu tenho aqui mais de um verbo. Nesse caso, eu tenho dois verbos para indicar uma única ação. Beleza? Como esses dois verbos indicam uma ação só, na hora de fazer a análise sintática, na hora de contar as orações de um período composto, eu vou contar esses dois verbos como um só, tá? Então, esses dois verbos representam, na análise sintática, um único verbo. Então, aqui nós temos vai explicar, é uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar ir mais o verbo principal explicar. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa estrutura, auxiliar mais principal. Vamos para o próximo par de exemplos. Eu estudo todos os dias. Estudo, eu tenho aqui apenas um verbo estudar. E eu posso dizer assim: hoje eu estou estudando português. Veja que estou estudando é uma locução verbal, porque é formada por dois verbos. Eu tenho aqui o verbo auxiliar estar, mais o verbo principal estudando. Mas esses dois verbos juntos formam apenas um sentido. É o sentido, a ação de estudar. Beleza? Por isso aqui eu tenho uma locução verbal. E o próximo par de exemplos, eles trabalharam muito no projeto. Trabalharam, eu tenho apenas uma forma verbal. E se eu disser assim, eles haviam trabalhado muito no projeto, eu tenho haviam trabalhado aqui uma locução verbal, formada pelo verbo auxiliar haver, que está flexionado, haviam, mais o verbo principal trabalhado. Esses dois verbos juntos formam uma unidade semântica, uma unidade de sentido, por isso trata-se de uma locução verbal. Eu vou aproveitar esses exemplos para explicar sobre a formação da locução verbal. Quando a locução verbal apresenta dois verbos, ela é formada por um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar está sempre flexionado de acordo com o sujeito, ele vai concordar com o sujeito, mais um verbo principal. O verbo principal vai estar em uma das três formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo são os verbos terminados em ar, er e ir. Gerúndio são os verbos terminados em ando, endo e indo.
E particípio, os verbos terminados em ado e ido quando regulares. Então, veja, a professora vai explicar detalhadamente. Vai explicar. Eu tenho o verbo auxiliar vai, que está flexionado de acordo com o sujeito, a professora. Se fosse as professoras, seria as professoras vão explicar detalhadamente. Então, só muda aqui o verbo auxiliar, que é o que está flexionado. Mas o verbo principal, porque o verbo principal é aquele que carrega o sentido da locução verbal. É ele que dá o sentido para a frase. Então, o verbo principal, neste caso, está no infinitivo. Aqui nós temos o verbo ir, auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo. Outro exemplo, hoje eu estou estudando português. Nesse caso aqui, eu tenho o verbo auxiliar estar, que está flexionado de acordo com o verbo, com o sujeito eu estou. Se fosse eles, seria eles estão estudando. Mas aqui é o pronome eu, então eu estou. O que flexiona é o verbo auxiliar. O verbo principal vai estar em uma das 3 formas nominais. Nesse caso, está no gerúndio, estudando. Eu estou estudando português. Locução verbal aqui formada pelo verbo auxiliar estar, mais o verbo principal no gerúndio. E o outro exemplo, eles haviam trabalhado muito no projeto. Aqui nós temos a locução verbal haviam trabalhado, formada pelo verbo auxiliar haver, que está flexionado de acordo com o sujeito eles. Se fosse ele, seria ele havia trabalhado. Provo para você que é o verbo auxiliar que se flexiona, que é conjugado. Portanto, eles haviam trabalhado. Então, verbo auxiliar haver mais verbo principal trabalhado no particípio, terminado em ado aí. Haviam trabalhado no projeto. A locução verbal pode ser também formada por mais de 2 verbos. Veja os exemplos. As provas devem ser feitas sem consulta. Aqui eu tenho uma locução verbal, devem ser feitas, formada por 3 verbos. Quando eu tenho uma locução verbal com mais de 2 verbos, apenas o último é o principal. Os outros são auxiliares. Então, aqui, devem ser são os verbos auxiliares. E o verbo principal está no particípio, feitas. Por quê? Porque é o verbo fazer, e é o verbo fazer que carrega o sentido. Ele é o mais importante dessa locução verbal, porque as provas serão feitas, né? Alguém vai fazer as provas. O verbo fazer é o mais importante daqui, por isso ele é o principal. Devem e ser são verbos auxiliares. Outro exemplo de locução verbal formada por mais de 2 verbos. A banda poderia ter tocado mais. Aqui nós temos a locução verbal formada por 3 verbos. Poderia ter tocado. De novo, verbos auxiliares são os 2 primeiros. Poderia e ter. E o verbo principal, que é o que carrega o sentido da frase, é o último, tocado. É o verbo tocar, né? A banda tocou pouco. Então, é esse verbo tocar que é o mais importante, que carrega o sentido da ação trazida pela oração. Por isso, aqui um exemplo de locução verbal formada por 3 verbos e o verbo principal é sempre só o último. Os outros verbos, os primeiros, são auxiliares. Agora, eu vou ensinar você a não confundir uma locução verbal com uma estrutura que apresenta 2 verbos juntos, mas que não é locução verbal. Ou seja, nem sempre 2 verbos juntos vão indicar, vão formar uma locução verbal. Exemplo. A professora mandou fazer silêncio. Aí você olha aqui para essa estrutura, mandou fazer. O primeiro verbo está flexionado, o segundo está no infinitivo. Pá, locução verbal. Não, não é locução verbal. Por quê? Eu tenho 2 ações aqui. A professora mandou
e os alunos vão fazer silêncio. Perceba que são duas ações, não são dois verbos indicando uma única ação. Então, eu consigo, trata-se aqui nesse fazer silêncio de uma oração reduzida. Eu consigo desenvolver essa oração da seguinte forma: a professora mandou que fizessem silêncio, mandou que os alunos fizessem silêncio. Então, aqui para mim fica mais claro que se trata de duas ações, ou seja, duas orações, não é uma locução verbal, porque não é uma única ação, ok? Então, se eu digo assim, os alunos vão fazer silêncio, aí sim é uma locução verbal, porque eu posso trocar por farão, os alunos farão silêncio. Então, esse vão fazer é uma locução verbal porque é apenas uma ação, tá? Diferente de a professora mandou fazer silêncio. Outro exemplo, eu decidi ser dançarina. Será que é uma locução verbal? Aqui eu tenho um verbo flexionado, decidir, e um verbo no infinitivo, ser. Mas não é locução verbal. Fique esperto. Por que não é locução verbal? Perceba, são duas ações. Decidir e ser dançarina. Então, esse ser dançarina é uma oração reduzida e eu consigo desenvolvê-la. Eu decidi que serei dançarina. Então, são duas ações, por isso, decidir ser não é uma locução verbal. Agora, se eu disser eu vou ser dançarina, aí sim eu tenho uma locução verbal, porque o verbo auxiliar mais o principal formam uma única ação. Eu vou ser dançarina, eu serei dançarina. Então, não confunda uma locução verdadeira, uma locução verbal verdadeira com uma estrutura que parece ser locução verbal. Sempre pense no sentido, né? Nas ações. É uma ação só ou é mais de uma ação? É uma oração reduzida que eu consigo desenvolver ou não consigo desenvolver? Portanto, preste bastante atenção para não confundir. Nesta aula, você aprendeu os conceitos básicos sobre locução verbal. Se você ainda não consegue identificar um verbo, se você está perdido nos seus estudos, precisa estudar língua portuguesa do zero, conheça o curso Português Completo, que traz os assuntos de língua portuguesa desde os mais básicos até os mais avançados, com muitas videoaulas de forma organizada, na ordem adequada para você aprender. Além de muito material de apoio, apostilas em PDF com resumos, apostilas de simulados, questões de fixação, todas as questões com gabarito comentado para você aprender de verdade. O link está na descrição. Até a próxima aula. Tchau, tchau!